Olá, estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibanos, na Carapicuíba TV. Pessoal, hoje nós vamos fazer o encerramento da nossa série sobre os emancipadores. E a gente percebe que na história de Carapicuíba e dos seus emancipadores, nunca teve um espaço para a mulher. Então hoje nós vamos estar encerrando a nossa primeira etapa do nosso Carapicuibanos, trazendo a nossa querida Alaide de Pietro, ela que é uma professora, um agente cultural da cidade e que sempre teve a responsabilidade de documentar a nossa cidade. Alaide, prazer ter você aqui. Prazer é tudo meu. Meio que eu fiquei um pouco meio envergonhada, desculpe, que faz tempo que a gente não mexe, e eu saí de Carapicuíba e fiquei um pouco, assim, meio perdida, porque de repente eu trabalhei 16 anos aqui, fora o tempo que eu fiquei na delegacia de ensino. Então, na verdade, contando isso, dá 21 anos trabalhando em Carapicuíba. E, de repente, eu fiquei sem Carapicuíba. Você me contou, e eu queria saber mais, na emancipação da cidade, você era uma cidadã baruirense, mas todos os carapicuibanos, Também era. em 65, eram baruirenses. Então você está dentro do nosso projeto, você é uma carapicuibana. Então, a nossa proposta aqui é que dentro dessa história da cidade de Carapicuíba, a gente quer te homenagear no sentido do teu compromisso de juntar, de documentar, de transformar isso em realidade, porque ao longo da tua vida, o que tu fez pela cidade de Carapicuíba e o que você pode contribuir através dessa sua história de vida? Ao longo, eu fiquei um bom tempo. Eu, como eu falei, eu sou de Barueri, não sou nata de Barueri. Eu sou de São Paulo, eu nasci em 51, portanto eu tenho 71 anos. Fiquei em Barueri, cresci, estudei, casei, tive filhos. Mas num dado momento, no ano de 2001, antes disso, em 89, eu vim convidada para trabalhar na delegacia de ensino de Carapicuíba, que era uma só, que cuidava de toda a região. E com isso me envolvi num projeto que era sobre meio ambiente, que se chama O Homem Ocupando o Solo e as Consequências do Meio Ambiente, que conta a história, a geografia, a geomorfologia das regiões de Barueri, começando por Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora, finalmente Itu. Por quê? Seguindo o curso do IUTT. Porque Carapicuíba é o início, por causa da aldeia de Carapicuíba. E dando seguimento, Barueri, que tem uma relação, porque também tinha uma aldeia, tem ainda o nome de aldeia, mas não tem as características de uma aldeia. Aí vem Santana de Parnaíba, também tombada pelo patrimônio, que é uma cidade bandeirista. Aí vem Tem a Rota dos Bandeirantes. Dos Bandeirantes. Isso. Aí vem Pirapora do Bom Jesus. Cidade santuário, tem tudo a ver com a ligação com Barueri, assim como Carapicuíba tem a ver com Barueri, e Barueri no início tem a ver com Carapicuíba. Carapicuíba era considerada a cidade, vamos dizer assim, a região rural de Barueri. Tanto é que vendia verduras, hortifruti granjeiro para São Paulo, na cooperativas, participou da cooperativa agrícola de Cotia. Então, tem assim uma grande relação. Primeiramente com Parnaíba, depois só com Barueri e, finalmente, Carapicuíba. Carapicuíba era só um trecho, um estreito, né, que compreendia
região da estação de trem, que é Antônio João, até a estação que hoje conhecemos como Miguel, General Miguel Costa, né, que é o pai do professor Miguel Costa Júnior. E isso daí teve uma grande importância. Deixa eu te falar, já que você foi falar de geografia, mexeu com minha parte mais sensível. É o seguinte, nós estamos hoje trazendo a Laíde aqui para homenagear as mulheres, mas quem recebe o presente sou eu. Eu confessei para ela, gente, que há décadas eu procuro um documento histórico que foi elaborado sobre Carapicuíba e que teve a coordenação do professor Aziz Nassib Absaber, que também é um carapicuibano. Para quem não sabe, o professor Aziz Absaber foi o geógrafo mais importante da recente história aqui do Brasil e do mundo na área dele, que é a geomorfologia, né? Ele é um dos grandes conhecedores da geomorfologia. E eu nunca consegui alguém, olha a importância dessa mulher para a história da nossa cidade, que possuísse esse documento. E hoje ela me trouxe aqui uma cópia desse estudo do professor Aziz, que eu tive a oportunidade de dar o título de cidadão carapicuibano, né? Eu só dei título de cidadão carapicuibano para 3 pessoas. Um deles foi o professor Aziz, que nos deixou recentemente, mas na época ele já estava com 87 anos. Então conte para nós um pouco sobre como que foi esse trabalho de uma maneira bem sucinta. Resumir tudo isso é muita coisa, mas tudo bem, vamos lá. Eu falo tivemos porque quando eu trabalhava na delegacia de ensino, tinha mais pessoas envolvidas. De repente, acabei ficando eu aqui em Carapicuíba e eu detendo esse material. Acontece o seguinte, tivemos contato com o professor Aziz, professor doutor, através do professor Miguel Costa Júnior. Só um detalhe, você sabe que no livro do professor Aziz, chamado Geógrafo, para mostrar o que é a profissão do geógrafo, ele fala da primeira viagem que ele fez pelo Brasil, os dois, o Aziz e o Miguel Costa, porque eles são da mesma turma. Acho que eles são da 2ª turma do curso de Geografia da USP, onde eu também sou formado. E eles relatam a primeira viagem que eles fizeram para o norte do Brasil, num avião da FAB. E quando eu estive na casa do professor Miguel Costa, eu me recordo dele receber uma ligação de telefone fixo. O Aziz ligando para ele. Eles eram muito íntimos. Muito amigos. Houve um período em que o professor Miguel chegou a ser o mentor do professor Aziz. Certo? Aí, de repente, o professor Aziz se deslanchou. E ele fez, em 1956, um estudo, que foi um estudo de mestrado dele, essa região, que compreende Carapicuíba a Pirapora, principalmente a região de Pirapora. Porque como ele tem os seus estudos avançados dentro da geomorfologia, ele levantou terreno, o solo dessa região. Então ele explicava assim para a gente, isso aqui tudo é velho, é pré-cambriano. Então aquilo eu fiquei fascinada, porque eu sempre gostei. E quando ele viu os meus desenhos, eu acompanhando o trabalho, desenhando alguns lugares e tal, ele queria que eu fizesse mais desenho, né? E eu ficava assim meio perdida. E eles paravam na estrada, a gente via ele chegou a fazer um trabalho de campo com a gente. Então, ainda andando na Castelo Branco, ele fala, para aqui. E eu tive essa oportunidade. Aí daí ele mostrava no barranco,
essa era é a era tal, essa era é a outra, então aconteceu isso para chegar a isso. Desculpa, eu gesticulo muito, tá? Desculpa. E quando chegava em Pirapora, para aqui, vamos lá no barranco, tem as limonitas, tem as margas, tem as pilolavas, aí a Serra do Japi. Vamos lá na Serra do Japi. Sobe a Serra do Japi, é de Barfitos, é de tal, de... Deixa, eu não vou... Não tem condições, eu tenho que falar aqui. Primeiro o seguinte, para quem não conhece o professor Aziz Nassib Absaber, ele foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E para quem não sabe, ele foi membro do governo paralelo do Lula na época do Collor. Né? E foi professor a vida inteira da USP, lá do Departamento de Geografia, e foi presidente do CODEFAT. E aí a história do Aziz é a história da luta do povo brasileiro. Né? Então é isso. Pessoal, esse é o nosso primeiro bloco. Em seguida a gente dá continuidade ao nosso Carapicuibanos. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Você que pretende tirar sua CNH ou fazer inclusão de categoria, não perca tempo. Venha agora mesmo para a Automoto Escola Nova Aliança. Aqui nós temos todas as categorias e também o curso teórico de CFC. A primeira unidade encontra-se na Estrada do Gabiroba, número 520, e também na Avenida Inocêncio Seráfico, número 1679. Fale que viu este comercial no nosso canal e ganhe o curso de CFC grátis. Estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano. Na verdade, hoje é Carapicuibana. Alaide de Pietro, querida, prazer enorme você estar aqui presente, contando essa sua história de vida para nós. Conte para nós aqui, por que você virou Carapicuibana? Interessante, prazer é todo meu de contar isso. Eu virei Carapicuibana. Primeiro momento foi ser convidada para trabalhar como assistente pedagógica na delegacia de ensino. Porque só tinha a delegacia, era a 33ª Delegacia de Ensino de Carapicuíba. Então faziam parte os municípios de Pirapora, Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba e Cotia. Cotia também fazia parte. Bom, diante disso, como nós tínhamos sido convidadas para fazer o trabalho, nós tínhamos que fazer uma interligação com isso, com essas cidades, porque o trabalho era direcionado a professores. Então eu fiz, e aí a minha parte dentro do trabalho, apesar de amar tudo que o professor Aziz tinha falado, e que eu me envolvia muito, fechada ali, concentrada, meu trabalho era a parte histórica, arquitetônica desses municípios. História e arquitetura. Bom, começando por Carapicuíba. Vamos ver o que tem em Carapicuíba. Primeiro momento, aldeia de Carapicuíba. Vamos sair da aldeia, era o polo inicial da nossa pesquisa. O que era a aldeia? Por que a aldeia? O que ela estava ali? Quando passar, naquela época, o trânsito ainda passava, naquela época que eu quero dizer, em 89. O trânsito ainda passava no meio da aldeia. Então era um pecado ver aquelas telhas escorregarem e cair. Era aquelas paredes, por estar ressecada, o barro, o pau a pique, estourar e sair. Ou um carro perder a direção na descida ali da Inocêncio, pá, uma parede, e essa parede ter se reconstruído, que é o que aconteceu. E nesse período, me apaixonei pela história, pela aldeia. Então me responda, por favor. Então,
de onde saiu essa intervenção de tirar a aldeia, né, a passagem da estrada da aldeia, do centro da aldeia. Essa discussão foi colocada nesse período. Foi. Por quê? Foi colocada no período de 90, 91, 92, por aí. Ela teve aquele projeto, aí era um projeto do governo federal e que o ministro da Cultura, Francisco Belfort? Francisco Belfort, ele era ministro da Cultura. E vizinho da aldeia. E vizinho, porque ele era, assim como o Assis, eles eram moradores da Granja Viana. E ele veio numa dessas reuniões na aldeia. E ali fizemos um trabalho, tinha mais gente, mais municípios participando, e eu fui uma das participantes. Eu não era funcionária, eu era funcionária do Estado. Eu estava na delegacia de ensino. E eu vim para participar desse projeto, porque ele ia montar um grupo que ficasse cuidando. Silvio Savaia fazia parte, mais umas pessoas que eram da OCA hoje, que faziam parte disso. Aí, desculpa o nome, eu não lembro o nome do projeto. Projeto... Memória, no momento fugiu o nome. Não tem a ver com arquitetura de... Arquitetura, então esse... Como é que chama? Taipa de pilão? Taipa de pilão. Não. Esse foi um segundo momento. Eu já era funcionária do Estado, da Prefeitura. Eu era da Secretaria de Cultura nesse período. E daí, eu estou falando para você que eu me envolvi com cultura em Carapicuíba mesmo antes da Secretaria, de existir Secretaria de Cultura. Aqui nós tivemos, assim, um trabalho feito que era a responsabilidade da Secretaria da Educação. Mas eu estava na Secretaria da Educação Municipal. Eu estava na Secretaria da Educação, quer dizer, na Delegacia de Ensino, mas era estadual. E acabei me envolvendo pelo projeto do meio ambiente, por um monte de coisa, e fiquei fazendo parte desse grupo. Mas aí, em 94, eu saí da delegacia. Voltei para a sala de aula, mas nesse período que eu me envolvi com Carapicuíba, eu como assistente pedagógica, o Ataíde era secretário, no período ele era secretário da cultura não, da educação. E eu conversando com ele, a gente lembrou de fazer um trabalho, porque a gente ia à aldeia, era tudo fechado, como até hoje continua tudo fechado. Assim, moradora era só Dona Nenê, tinha um restaurante do chileno, que era, a aldeia era o estacionamento dele. Tinha a Dona Jandira, aquele tempo. Então, ali, esse pessoal, e a Casa da Cultura ficava fechada. Então, um dia que eu estava, durante esse período da pesquisa, que apareceu umas pessoas, um grupo de pessoas, e parou a gente para perguntar o que era aquilo. E esse pessoal não era daqui, era de fora do município. Aí, quando eu fui e falei com a Ataíde a respeito dessa Casa de Cultura, tinha que ficar aberta. Porque a visitação não escolhe o dia. Ela tinha que ficar aberta direto. E geralmente, sábado e domingo, é o que mais tem pessoas na aldeia, porque vinham para o restaurante do Chile. Quando ele autorizou eu a montar uma galeria de arte. Essa galeria de arte, mas era para chamar a atenção. Aí eu convidei amigos artistas para trazer os quadros. A gente fez uma grande inauguração. Nesse período, quem era o prefeito era o Milton Chagas. E fomos. Bom, esse período
Isso foi em 92. 92 passou, mudou o prefeito, entrou o Ikeda e eu saí, né? Entrou o Ikeda Minto. Depois do Milton Chaga, 92, 93 foi Ikeda. 96. 96. 6. Na eleição de 96 ele ganhou. Então não, foi o Fuad, desculpa, foi a primeira gestão do Fuad. Isso. Aí eu saí da aldeia, porque aí eu já não tinha acesso, então, porque ela saiu como secretário, então nós fechamos no final, no último mês, dezembro, nós fechamos a galeria. A casa voltou a ficar fechada. Nessa primeira gestão, aí o Fuad resolveu, através do Vanderleizinho, ocupar a Casa da Cultura. Não estava envolvida, porque nesse período eu estava na delegacia, eu não estava aqui. Quando foi eu saí, eu não voltei para Carapicuíba, fiquei um pouco fora, mas a Secretaria de Educação me chamava, porque não tinha Secretaria de Cultura, me chamava para dar palestra para as escolas, por exemplo, marcava uma visitação da escola e eu me chamava na minha casa, primeiramente na delegacia, depois na minha casa, para vir dar palestra e atender as escolas. Então vinha alunos universitários, vinha alunos de ensino médio, do ensino fundamental, de pré-escola, sabe? Vinham e não tinha quem dava informação, quem passava a importância da aldeia. Desculpa te atrapalhar, mas eu tenho um grupo de amigos que somos geógrafos e somos daqui de Carapicuíba. E a gente costuma falar entre nós, de maneira brincando, que nós somos carapicuibólogos. Você, Alaide de Pietro, é uma verdadeira carapicuibóloga. Agora, pessoal, vocês estão vendo a importância do trabalho dessa mulher, porque, na verdade, do ponto de vista institucional, ela foi a primeira representante do poder público a recepcionar todas as pessoas que vinham conhecer o nosso grande cartão postal, que é a aldeia de Carapicuíba. Então, primeiro, como carapicuibano, eu quero te agradecer por esse trabalho que você fez, fantástico, e que continua contribuindo, porque eu acho que é isso. Agora, eu queria te dizer o seguinte, que nas nossas pautas de continuidade do nosso programa Carapicuibano, você colocou pelo menos umas 5 pessoas que, se tudo der certo, estará sentada exatamente onde você está sentado. Nós queremos chamar, já liguei para uma amiga que tem o contato do professor Silvio Savaia, nós queremos entrevistar, viu, pessoal? Nós queremos entrevistar aqui o ex-prefeito Milton Chagas, conversei ontem com o Dr. Wilson Marcelino, que foi secretário de saúde dele. Nós queremos até trazer aqui o Jorge Queda, que ainda está vivo e tal. Nós queremos fazer uma série sobre os ex-prefeitos da cidade, entendeu? Então, você vê que a nossa proposta do programa, ele cai bem. Continue a sua história sobre esse papel fundamental teu de mostrar o nosso cartão postal. Porque não tinha isso, né, Alaide? Não tinha. Tinha sim. Sabia-se, conhecia-se a aldeia de Carapicuíba. Mas não tinha. Na verdade, era tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. É a única no Brasil, com as características jesuíticas. Não existe outra aldeia montada, formada, com aquele quadrilátero, com aquela formação. Não existe no Brasil. Posso te interromper mais uma vez? Pode. Quando eu estudei lá na Universidade de São Paulo, no mesmo prédio, fica a Geografia e História. Teve um seminário internacional sobre os jesuítas. E nesse seminário, a gente precisa dar uma consultada, mas tudo indica que
aldeamento jesuítico não foi só na América, Não. foi em todos os continentes. Me parece, e a gente poderia confirmar isso para o povo, que Carapicuíba é o único aldeamento jesuítico no planeta Terra que está de pé com todas as suas características do seu quadrilátero Sim, arquitetônico. sim. O que você está falando é verdade. Eu recebi uma aluna que estava fazendo pós-graduação da França. Ela veio até aqui porque ela teve a informação dessa aldeia jesuítica aqui. Então ela chegou na aldeia e ficou meio parada, não tinha quem desse a informação. E por incrível que pareça, alguém passou o meu telefone para ela. Ela me ligou, marcamos para um domingo, que eu vim recebê-la na aldeia para falar a respeito da aldeia de Carapicuíba, dessa parte histórica, dessa parte arquitetônica e dessa essa estrutura jesuítica, dessa situação, desse aldeamento, porque o único, porque que existe ainda, entende? Ela precisava dessas informações. E não tinha assim, a única informação que ela tinha era eu. Você entendeu? E ela me ligou em casa e eu vim para Carapicuíba um domingo para poder passar essa informação. Ela poder fazer, conforme eu ia falando, além dela gravar, ela ia escrevendo. Assim como eu dei entrevistas para a TV Bandeirante, para o Sesc do Rio de Janeiro, falando sobre festa da Santa Cruz, da aldeia de Carapicuíba. Você sabe que eu tive o prazer de herdar alguns livros do professor Miguel Costa Júnior. E não sei se você conheceu a biblioteca dele. Conheci. Porque uma das coisas que eu gosto de falar na minha vida é que era maravilhoso conversar com o professor Miguel Costa, mas era maravilhoso entrar dentro da casa do professor Miguel Costa, porque não existia parede. Não. Era tudo biblioteca. Tudo livro. Tudo livro. E aí eu jamais imaginei que depois da saída dele aqui do nosso planeta, eu ia conseguir um livro que eu não sabia que existia, da Funarte, de 71, 72, uma edição que mostra como é a organização da festa de Santa Cruz, um ritual folclórico de mais de 200 anos, ensinando para e passos da festa, exatamente, Eduardo Escalante. Eu acho que é esse o nome, eu preciso conferir. Porque ele foi o único que fez esse trabalho. Apesar de ter um outro também, ai, meu Deus. Desculpe, Alexandre, mas a minha memória... Deixa eu falar uma coisa para você. Pode falar. Nós já vamos aqui, para mim, eu não estou preocupado com a audiência, eu não estou preocupado com nada. A nossa preocupação aqui do nosso programa é da gente salvar a memória da nossa cidade. Porque como cidade periférica, poucas preocupações são dadas à memória. Então nós queremos salvar e resgatar isso. Então, posso lhe garantir que essa é só a nossa primeira entrevista, querida. Posso fazer um resumo de um monte de coisa? Fique à vontade. Pegar Aldeia de Carapicuíba, 1580. Nasce um ambiente, uma vila, para suprir as necessidades da Vila Maior, que era São Paulo de Piratininga. E para que não sofresse, para que tivesse, assim, para que a Vila Maior não sofresse ataques, monta-se várias aldeias. Eram 12. De repente, sobrou uma aldeia de Carapicuíba. Depois nós seguimos em frente por um túnel,
A gente fala que é o túnel do tempo. Eu já cheguei a dar palestra para pegar a pré-escola e ter que contar historinha. Então a gente seguia brincando, túnel do tempo, você entendeu? Então você sempre teve essa versatilidade. Sim. Você falava da pré-escola à pós-graduação, ao doutorado. Tudo. Tudo. Claro que eu nunca tive a ousadia ou a prepotência de dizer que eu era historiadora, porque eu não sou. Minha área é exatas. Mas é professora. Mas aquela educadora. É educadora. Como eu ensinei primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série para a escola. E aí, ginásio, quinta, sexta, sétima, oitava, que hoje vai até a nona, que é o ensino fundamental, e ensino médio, que é o antigo colegial. Eu ensinei todas as áreas. E também dentro de uma suplência, que eu trabalhei em Carapicuíba, no supletivo do Liberdade, que era da Fátima Cura. Bom, tudo isso daí me fez entender o que é crescer, o que é uma cidade crescer, o que é evoluir, o que é emancipação, o porquê dela, para quê e como. Isso dentro do ambiente histórico. O geográfico é importante, entende? Tanto é que a aldeia não pertencia a Carapicuíba, Ariston não pertencia a Carapicuíba, a Vila Sul-Americana também não pertencia a Carapicuíba. Ela tinha um trecho só. Depois que ela passou a fazer parte, tudo pertencia a fábrica, sim. O bairro, não. O bairro, não. Você entendeu? Então, quer dizer, essa fábrica pertencia, no primeiro momento, a Barueri, porque ela é de 1926. 26. Porque o sanatório não, o educandário é 20, não, acho que eu estou fazendo confusão. Um é 23, outro é 26, uma das duas. O educandário está fazendo o centenário. Aliás, pessoal, nós queremos fazer uma edição aqui, um programa dedicado ao centenário do educandário, que foi tombado no plano diretor como patrimônio histórico da nossa cidade. E depois da aldeia de Carapicuíba, eu acho que tem 4 lugares sagrados em Carapicuíba. O primeiro é a aldeia, que está associado à fundação do Estado de São Paulo. Sim, e ao Brasil também. Do Brasil, exatamente. O segundo, eu diria que é aquele mourão que está de pé até hoje, do Campo da Boiada. Ah, sei qual que você fala. Sabe onde é? Também tombamos. Ali no 21. Não. Ali na entrada do lado da quadra coberta da Coab. Você fala daquela quadra coberta? Não tem a quadra coberta na Avenida Brasil? Sim. Ali naquela rotatória, você saindo e entrando na Coab, vindo ali do Pacaembuzinho, você tem ainda de pé o monumento que era a porteira da entrada dos bois da cidade de Carapicuíba, que foi feito porque os bois vinham do interior de São Paulo de trem e desciam onde é hoje a estação de Carapicuíba, que é o terceiro monumento. E eu acho que o quarto monumento é o educandário. Então, porque o educandário tem uma importância fundamental, principalmente após a inauguração da Estrada de Ferro, em 1875. O trem não parava em lugar nenhum, parava em Barueri. Aí, de repente, precisava de uma estação onde pudesse o trem parar para descer as crianças que vinham com suspeita da doença, hanseníase, e que foi encontrado aqui no laboratório desse mesmo educandário, que encontrou-se que no exame de sangue constava que a doença não era hereditária, que ela era adquirida.
Então, essas crianças ficavam em quarentena, onde hoje é a Ípica, e para depois de um mês, depois de 40 dias, ser juntadas às outras crianças dentro do educandário, dentro daqueles prédios. E o prédio administrativo que fica ali, do lado da igreja, tinha um outro prédio que era esse laboratório. Foi ali que se descobriu que a doença não era hereditária, e sim adquirida. Então, quer dizer... Você está querendo dizer que lá descobriu ou fazia o exame? Foi lá que surgiu essa tese e se comprovou na humanidade, que não era uma doença hereditária, e sim uma doença adquirida. Você tem como... Olha... Qual é essa fonte? Do próprio... ela não existe, acho que não está mais viva. Irmã Lina. Sim, eu lembro da Irmã Lina, várias matérias dela na Foi Grande. ela passando para a gente. Estou falando para você que nós Então pesquisamos. vamos resgatar isso. Pesquisando tudo isso. Vamos resgatar isso, porque qual é o nosso objetivo aqui do programa Carapicuibanos? É mostrar para o mundo como Carapicuíba é universal. Porque você estava mostrando isso na prática, quando recepcionou pesquisadores de fora do país, mostrando que o aldeamento de Carapicuíba é o único de pé em todo o planeta Terra. Isso já mostra que Carapicuíba tem uma importância no cenário mundial. Sim. Aí, do ponto de vista dessa política do centenário de fundação do educandário, é porque estava sintonizado com a política nacional, eu diria, desculpe, talvez a palavra não seja adequada, né? Mas fascista, né? De você internar as pessoas e perseguir as pessoas por conta de uma doença, né? Sim. Então era essa época, a época que você transformava o cidadão com hanseníase, a famosa lepra, em segunda categoria, um cidadão de segunda categoria. Era E vinha excluída. para Carapicuíba. Você vê Carapicuíba sempre foi também A criança. um pouco as crianças, né? Os pais iam para um hospital que ficava isolado, que era, se eu não me engano, Morro Grande, em Cotia. Então você quer dizer que era duplamente criminoso, que além de tudo você ainda separava o pai, as crianças dos pais. Sim. Sim. Assim como se separava as crianças dos pais tuberculosos. Então conte um pouco também de um outro patrimônio histórico, que também poucas pessoas sabem, que é o próprio que está dentro do conceito do Michel Foucault, né? Que é o vigiar e punir. Porque você tem lá a punição da pessoa que fica doente no isolamento, no educandário, mas você também tinha um manicômio. Sim. Como é que era o manicômio nosso lá da aldeia, que depois virou a faculdade aldeia de Carapicuíba? Entendi. Como é que ele surge? Como é que Na surge verdade, na história da cidade? Conte um pouquinho. Vou resumir rapidinho, porque não me adentrei, não me aprofundei Sim. no assunto. O que você sabe? O que eu sei é que ali foi construída uma vivenda. Essa vivenda, ela foi construída para retiro, porque, na verdade, ela foi construída em conjunto com a Cúria de São Paulo. E foi ali dentro, era uma família de portugueses que vieram num período, quer dizer assim, a família veio embora para o Brasil e se estabeleceu aqui, montando um sítio, uma fazenda, e essa vivenda que é considerada uma vila, né? Uma vila. E aí eles vieram para finais de semana, para retiro. E ela foi inaugurada em 1946, se eu não me engano. Só que essa vivenda, ela ficou assim por um tempo praticamente parada. E com isso, lá tem,
tem a história da vivenda. Eu tenho ela, mas assim, de cabeça, já faz tempo que eu não mexo com isso, a gente esquece algumas datas, coisas assim. E ela passou, em 1954, ela passou a ser, porque São Paulo precisava de um ambiente, de um local para abrigar doentes que sofriam de alcoolismo, mentais, e aí que não tinha. Aí nessa família existia médicos. E de repente esses médicos ofereceu essa vivenda. E ela passou a ser um sanatório, mantida pelo Estado, juntamente com o governo. Que época passa mais ou menos aproximadamente, você tem ideia de que ela deixou de ser vivenda, que eu não sabia. Ela deixou de ser vivenda Eu em pensei 1954. Ah, é? Olha que bárbara essa mulher, que mágica. E ela passou a voltar, o que aconteceu para ela perder o ponto de sanatório? Tanto é que a entrada lá em cima desse sanatório, quer dizer, dessa antiga Falk, está escrito lá, Sanatório Embi. Uhum. Entende? Em azulejos. Uhum. Em 1994, houve assim um período em que ali foram feitas denúncias de maus tratos com pacientes. Entende? Porque em vez de abrigar apenas alcoolista, alcoólatras, ela começou a abrigar doentes mentais junto, e aí não tinha uma separação, e isso ficou um pouco perigoso. E aconteceram uma série de coisas que eu não posso dizer se é verdade ou se é mentira. Foi apenas comentários. Mas funcionou até os anos 90. 94. 94. Então, durante 40 anos, Foi nós sanatório. tivemos um espaço aqui de prisão de várias pessoas, porque hoje, felizmente, nós temos uma nova política de saúde mental no país, né? Que dali era uma verdadeira prisão. Prisão e de maus tratos, tortura, né? Pessoal, é isso. Nós estamos aqui com a nossa querida Alaide de Pietro. Como vocês podem ver, a gente tem uma pessoa que contribui e contribuiu muito com a história da nossa cidade. No último bloco, nós vamos falar da Alaide de Pietro, nossa artista plástica. Somos distribuidores de peças elétricas e injeção eletrônica em Carapicuíba. Trabalhamos com as melhores marcas. ADM Autopeças, sendo referência para você. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. De volta aqui com o nosso Carapicuibanos, e nesse último bloco nós vamos encerrar a nossa conversa maravilhosa com a Alaide de Pietro, a nossa artista plástica. Tá difícil. Tudo bem. Assim, olha, Alexandre, foi um prazer imenso estar aqui. Eu sei que Carapicuíba me fascina porque ela tem muitas histórias. Ela tem 3 histórias. Mas vamos deixar para uma outra vez, para a gente poder falar, porque é muita coisa. Eu que agradeço mesmo de estar aqui, gente. Eu estava nervosa, porque eu peguei uma chuva e eu não estou acostumada mais a dirigir com chuva. Mas cheguei até aqui, conseguimos conversar. E estou à disposição, se precisar de mim. Mas fale como é que foi a tua ligação com a paisagem da aldeia, essa sua produção artística. Eu queria encerrar o nosso programa conhecendo um pouco mais esse seu lado importante. Pois é, eu entrei em fazer, eu não fiquei só na aldeia para fazer a produção artística. Eu trabalhei um monte de coisa. Eu comecei fazendo a história de Carapicuíba em tela, desde o início.
início até os tempos atuais. Quer dizer, quando eu digo atuais, é até o ano 2000 e 1990, que foi os meus trabalhos em Bico de Pena. E claro, com essa parte artística, muitas partes eu registrei. Eu registrei sanatório, eu registrei aldeia, eu registrei uma série de coisas em tela da aldeia. E outra coisa muito mais importante foi a cultura. A aldeia Carapicuíba é rica em cultura. Cultura tradicional é fenomenal, pena que não é tão divulgada. Mas, mesmo assim, valeu pelo tempo que eu fiquei. Foram 16 anos trabalhando dentro da cidade de Carapicuíba como coordenadora de cultura, na Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba. E tenho certeza que o que eu tentei passar para muita gente, para mais gente até. Não me foi possível ensinar tudo que eu sei para outras pessoas. Então ainda faço uma parte oratória, ainda tem muita coisa na oratória. Eu escrevi sobre Carapicuíba, eu desenhei Carapicuíba, eu falei sobre o seu povo, eu falei um monte de coisa. Mas ainda não publiquei nada. É por isso que você é uma carapicuibana. Pessoal, a gente está encerrando aqui a nossa série sobre os emancipadores de Carapicuíba. A Alaide de Pietro nos deu a honra de ser a primeira mulher a ser entrevistada pelo nosso programa e nós tivemos a honra de entrevistar uma verdadeira carapicuibana de coração que deu essa contribuição histórica e continua contribuindo. Alaide, muito obrigado por ser uma carapicuibana. Eu que agradeço por Carapicuíba ter recebido.